Então, falamos, né, já da propriedade da expressão do denominador, não é? Temos dois métodos. O primeiro método é quando nós temos a raiz quadrada, não é? Temos aqui dois exemplos. O segundo método é quando nós temos raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, sétima e por aí adiante. E o terceiro método é quando nós temos uma soma de radicais no denominador, tá? Então, como nós falamos, nós só racionalizamos o denominador porque não é agradável, não é? Não fica bem apresentar o radical do denominador. Então, temos que racionalizar. Nós até podemos tirar a raiz do denominador, mas tirando a raiz vai dar um número com vírgula. Então, o melhor mesmo é racionalizar, tá? Agora, nós podemos racionalizar com raiz quadrada desse jeito, não é? Multiplicando a fração por 1. 1 é igual a raiz de 5 sobre raiz de 5. Porque nós temos que multiplicar pela raiz de 5 para podermos eliminar, não é, o radical do denominador. Tá? Sim. Multiplicamos, não é? Temos aqui a multiplicação das frações, de duas frações. Esse é o resultado. Aqui temos uma multiplicação com bases iguais, vai nos dar, não é, raiz de 5 ao quadrado. E aqui vai nos dar, aqui nos deu um radical com base em uma potência, não é? Que eu também já falamos no princípio, tá? E aqui eliminamos o 2 com o índice 2. Estamos aqui com o 2 no expoente, podemos eliminar, temos uma raiz quadrada. E fica 5. Temos aqui um outro exemplo, quando nós temos uma soma no numerador, né? Não vamos falar de soma no numerador, porque isso aqui é outro método, e temos que aprender primeiro os casos notáveis, não é? Então, temos aqui uma soma no numerador, tá? E denominador uma raiz quadrada. O procedimento é praticamente o mesmo. Vamos multiplicar 10 sobre 10, que é igual a 1, não é? 10 sobre 10 é igual a 1. Ou raiz de 10, chupa. Raiz de 10 sobre raiz de 10 é igual a 1, não é? Por esse caso, o que é que multiplicamos? Por 1, e 1 é igual a raiz de 10 sobre raiz de 10. Temos uma multiplicação de frações, não é? Temos aqui uma soma multiplicada por um número, temos que aplicar a propriedade distributiva, distribuímos 2 vezes raiz de 10, 2 vezes raiz de 10, raiz de 3 vezes raiz de 10, não é? E aqui embaixo, raiz de 10 ao quadrado, outra vez, tá? Aqui vai nos dar raiz, vai nos dar 2 raiz de 10, aqui vai dar raiz de 30, multiplicamos 3 vezes 10. É possível multiplicar 3 vezes 10 por cozinhos que são iguais. Aqui, esse número não está dentro do radical, por isso não posso multiplicar, tá? Então, vamos dar isso aqui, tá? E aqui eliminamos e temos aí o exemplo. Bem, alguma dúvida? Nada, né? Não falamos sobre isso. Vamos agora falar de operações com radicais. Operações com radicais. Vamos começar a falar da adição e subtração de radicais. Você sabe que eu não falo de operações, quando eu falo de operações, quer dizer que são as 4 operações fundamentais. Quais são as 4 operações fundamentais? A adição, a soma é o resultado, né? Da adição. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá? Então, vamos falar primeiro da adição e subtração de radicais. A adição e subtração de radicais só é possível
possível quando temos radicais semelhantes. A adição e subtração de radicais foi possível quando temos radicais semelhantes, tá? Vamos falar um bocadinho agora. O que são radicais semelhantes? Temos que saber o que são radicais semelhantes, não é? Vocês aprenderam na oitava classe o que é um monômio semelhante, o que são monômios semelhantes na oitava classe. Quem vocês aprenderam na oitava classe dos monômios semelhantes? São monômios que têm a mesma parte literal. O monômio tem o quê? Tem parte literal e parte numérica. O monômio tem parte literal e parte numérica. Se é numérica, quer dizer que é o quê? É número, não é? Sim. E a parte literal? É letra, não é? É X. Então, isso aqui é a parte numérica, a parte literal. E essa aqui é a parte numérica. Não é? Mas também, para além de se chamar parte numérica, essa parte aqui, para além de se chamar parte numérica, chama-se o quê? Coeficiente. Coeficiente. Normalmente nós falamos que a parte do número de um monômio chama-se coeficiente. Quer dizer que a parte que antecede a parte literal. Fica aqui do lado esquerdo, não é? Então, a mesma coisa acontece com os radicais. E eu sei que esse monômio só é semelhante com o outro quando tiver quê? Semelhante com o quê? Esse. Com qual? 8x, não é? Quando a parte literal são o quê? São iguais, não é? Quando tem a mesma parte literal. A mesma coisa acontece com os radicais. Também são semelhantes. Quando aquela parte fica depois do coeficiente, do número que fica à esquerda, não é? For igual. Tá? Outra palavra aqui, não é? Eu sei que o monômio semelhante é o 7x, não é? E o 8x. Também o 2ab ao quadrado e o 9ab ao quadrado. Isso por quê? Porque eles têm a mesma parte literal, não é? Com os radicais acontece a mesma coisa. Só vão ser semelhantes se a parte do radical que antecede o número que fica à esquerda for igual. Eu tenho, por exemplo, não é? Dois radicais. 2 raiz cúbica de 4, por exemplo, e 7 raiz cúbica de 4, não é? Eu tenho aqui dois radicais semelhantes. Por quê? Porque essa parte que antecede o coeficiente, ou melhor, que vem depois do coeficiente, é o quê? É igual. Tá? Essa parte aqui é o coeficiente do radical. Mas nós não vamos falar de coeficiente, vamos falar a parte, o número que fica à esquerda. Porque imagine, eu sei que o coeficiente representa o número do monômio, não é? O coeficiente é o número do monômio. Se eu falar que o coeficiente do radical, eu estou falando de um número. E aqui no radical temos quantos números? 3 números. 1, 2, 3. Mas eu também sei que o coeficiente é o número que fica à esquerda de alguma coisa. Então eu vou dizer que os radicais semelhantes são aqueles em que só diferem no número que fica à esquerda, dentro de parênteses, coeficiente. Perceberam a definição? Radicais semelhantes são aqueles que diferem, são diferentes, só nos números que ficam à esquerda do radical, dentro de parênteses, coeficiente. Perceberam? Vamos definir aqui embaixo. Radicais semelhantes. Exemplo.
aqueles que diferem. Quando eu falo que diferem, quer dizer que são diferentes, tá? Que diferem apenas no número que fica à esquerda do radical. À esquerda do radical. Dentro de parênteses, o coeficiente. Estamos a falar do coeficiente. Exemplo, tem aqui os exemplos. Esse no nome ainda não, tá? É só para aqui para você ver. Bem, então, como já vimos, nós só podemos adicionar ou subtrair quando nós temos radicais semelhantes. Se não for semelhantes, não podemos mexer, não é? Vamos ver aqui um exemplo, tá? Exemplo. Esse é um exemplo de radicais semelhantes. Se eu tiver, por exemplo, não é? Este número tem raiz 2, raiz cúbica de 4, menos 9, raiz quadrada de 7, 4 também pode ser, né? Mais 7, raiz cúbica de 4, por exemplo. Eu tenho aqui a adição e a soma, ela faz simultaneamente, tá? Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma adição e subtração de radicais. E eu aprendi, já aprendemos aqui que radicais só se adicionam quando são semelhantes. Se não forem semelhantes, eu não posso adicionar, não é? Então, o que eu faço? O que eu faço primeiro? Tenho que agrupar os radicais semelhantes. Agrupamos os radicais semelhantes, não é? E agora vamos somar, tá? Quanto é que é 2 mais 7? 9. Então vai ser 9 raiz cúbica de quanto? 4. Menos 9 raiz quadrada de 4. Mas aqui eu não posso tirar raiz quadrada. Aqui eu não posso tirar raiz cúbica, não é? Aqui isso só é com máquina. Mas aqui eu posso tirar a raiz quadrada. Quanto é que é a raiz quadrada aqui? 2. Então vai ser igual a 9 raiz cúbica de 4 menos 9 vezes 2, não é? E vai ser igual a 9 raiz cúbica de 4 menos que? Tá? Esse é o resultado final. Então, nós só podemos adicionar quando temos radicais semelhantes, tá? E, primeiramente, temos que fazer o quê? Temos que agrupar os radicais semelhantes, não é? E depois operar. Pode escrever ali embaixo, tá? Sim. Aonde? Raiz cúbica de 4 elevado a 2. A letra raiz cúbica de 4 mais 7 raiz cúbica de 4. Raiz cúbica de 4 a 1. 2 raiz cúbica de 4 mais 7 raiz cúbica de 4. São semelhantes. Claro! Já vou somar os coeficientes. Tá? Quando eu vou somar já os coeficientes, não é? O 2 e o 7. Já não preciso repetir as duas, só coloco uma, porque as duas são iguais. E o resultado que dei vai ser a soma dos radicais. Não. Radicais semelhantes. É como somar um nome semelhante. Quando você soma a parte numérica e mantém a parte literal. A soma de monômios semelhantes, a regra diz o seguinte: soma-se a parte numérica e mantém a parte literal. Aqui com os radicais acontece a mesma coisa. Quando tem radicais semelhantes, você vai somar apenas o coeficiente, não é? Que é a parte que está esquerda, o número que está esquerda do radical, e vai manter o radical.
radical. O radical vai manter, é o mesmo. Tu vais somar os coeficientes. Aqui não vai somar, porque esse aqui é esse radical em frente. Aqui é a raiz quadrada. O índice aqui é 2. E aqui o índice é 3. Não são iguais. Tá? Quem não entendeu? Não entendeu? Aí, não entendeu até agora? Vamos supor que eu tenha, né? Monômios semelhantes. X mais 7x, tá? É como se fossem radicais semelhantes, não é? O que eu vou somar aqui? O que me interessa somar? Só 8